Boa tarde, pessoal. Bom, o Léo Matos chamou a atenção, né, para a presença de vocês aqui, parabenizando. Realmente é uma vitória para vocês, isso já é um grande passo. Nós tivemos, em média, 800 pessoas inscritas para esse aulão. E, visivelmente, não vieram as 800, né? 800 pessoas. Então, vieram aqueles que vão ser aprovados, né? Então, tá mais ou menos dentro da nossa estatística mesmo, daquele pessoal todo que vai ali para estudar e tal, empolga no começo, mas quando começam a vir aquilo que é necessário fazer, né? Aí ele não coloca como prioridade. Pessoal, olha só, qual é o segredo para a gente ser aprovado em concurso público? Na verdade, todo mundo fala, né? Estudar, professor. Mas o negócio é o seguinte. Existe um critério que a gente adota lá quando a gente faz as nossas sessões lá de coach, psicanálise, atendendo. Além de enfermeiro, eu sou nutricionista, sou professor há 10 anos, né? Inclusive eu vejo aqui algumas ex-alunas que agora são minhas colegas de trabalho e eu fico muito feliz com isso. A gente aprendeu o seguinte, passar em concurso público, o segredo é, primeiro, focar. O que é focar? É isso aqui, ó, que vocês estão fazendo. É vir, se dedicar e focar. Olha, eu tenho encontro com a minha família, eu tenho encontro com meu namorado, meu noivo, meu esposo, mas hoje eu vou focar nos estudos. Foco. Depois, imergir no estudo. O que é isso? É colar naquilo ali, estudar sem parar. Porque vale a pena. Quando saiu o concurso do Hemocentro, vocês viram, ontem saiu o Corpo de Bombeiros. Brasília inteira se mobilizada, né? Hoje, cedinho, a equipe Estúdio Aulas Espaço Campus já estava lá organizando e falando sobre o edital e divulgando, soltando material para os alunos. E aí a prova já vai acontecer agora, daqui a 3 meses, né? Quando sair Hemocentro, imaginem, concurso da saúde, Secretaria de Saúde foi prorrogada, né? Então nós só vamos ter concurso agora depois de 2018. Qual é o concurso da saúde mais esperado? Hemocentro. Quando sair Hemocentro, vai encher de gente. Quem é que sai na frente? Aqueles que estão focados e já estão imersos nos estudos. Além de focar e imergir, é muito importante adotar uma agenda programada. O que é agenda programada? É se organizar. Por exemplo, nos concursos que eu fui aprovado, eu foquei, eu imergi, e aí a gente cola na parede de frente, quando você acorda, a primeira coisa que você olha é aquela agenda sua, né? Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Já li o edital, já sei tudo sobre o edital, o que pode me eliminar, o que pode me classificar, os critérios de desempate, os critérios que vão alavancar a minha aprovação. É isso. É isso que é você ter uma agenda programada. Quais as chances disso não dar certo? Zero. As chances disso não dar certo são zero. É quase ou praticamente 100% de chance de aprovação. Para aqueles alunos que focaram, imergiram e adotaram de forma religiosa uma agenda programada. Com tudo isso, qual é a nossa parte? A parte que é do Espaço Campus, do Estúdio Aulas, é tentar organizar da melhor forma possível para facilitar a vida de vocês. Então, aqui tem alguém que vai fazer bombeiro também? Bombeiro? Tá querendo? Não, vai fazer. Tem assim, né? Tem que falar assim. Aí tá lá, bombeiro, tem um combatente, né? Não necessariamente para os enfermeiros, e tem uma vaga para enfermeiro lá também, entendeu? E aí, professor, uma vaga só é gente demais. Ué, vocês são quantas pessoas? Uma. Então você só precisa de uma vaga. Aí é o exercício da fé, não é? Vou estudar, vou correr atrás e essa vaga vai ser minha. É assim que funciona. Pessoal, eu fiz um concurso para aeronáutica uma vez, a gente fez o concurso, a prova foi no antigo estádio, que agora é esse estádio gigante, não era dessa forma. Lotado de candidato, lotado, Brasil inteiro fazendo esse concurso para aeronáutica. Eram 25 questões na época, eu errei 3. E ainda fiquei assim, sabe? Passei ali na rabeira, errando 3 questões, mas passei. Eram aquelas não sei quantas mil pessoas para pouquíssimas vagas, eu só precisava de uma, criei, estudei, passei. A mesma coisa para a Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde bomba, né? Muita gente, o que acontece? É só estudar que vai dar certo. E você só precisa de uma vaga, ok?
E aí, deixa com a gente que quando sair o edital, nós vamos soltar um monte de vídeo nas redes sociais, principalmente no blog do Estúdio Aulas, no site do estúdio, lá no presencial no Espaço Campus, a gente coloca detalhado, passo a passo, te explicando, mostrando tudo e organizando a melhor equipe possível para vocês serem aprovados. Isso não é uma propaganda qualquer, eu estou falando sério e eu tenho certeza que, como eu fiz lá no Espaço Campus da Ceilândia, a gente estava dando uma aula lá para a gente comunitária, eu virei para a turma e falei assim, desta sala vai sair a primeira colocada. Aí os professor, todo mundo fala isso, não é assim? Falei, então tá bom, quem passar, se o primeiro sair daqui, o primeiro salário é meu, ok? Ok, até hoje ela não me pagou, mas o primeiro colocado saiu lá da Ceilândia, agente comunitário na época, exatamente porque seguiu de forma criteriosa tudo aquilo que nós orientamos. Beleza? Então vamos para o que interessa. Olha só, nós ficamos aí com a parte de primeiros socorros. Olha essa disciplina, pessoal, e olha que coisa interessante, né? Primeiros socorros é uma disciplina difícil? Não, ela é muito fácil, Deve cair lá no Hemocentro entre 2 a 5 questões. É mais ou menos a média que a gente está esperando aí. Ah, professor, então 2 a 5? Então, não, aí é o seguinte, são as 2 e 5 questões que você não pode errar. Você não pode errar, porque se você errar uma questão dessas 2 ou 5, provavelmente você será o 10.573 alguma coisa, entendeu? Então não pode, de hipótese nenhuma. Então, olha só, quando eu pego lá primeiros socorros, a gente primeiro precisa entender, né? Vocês estão com a apostila aí, né? Então, olha só. Atendimento prestado em vítimas de acidente e mal súbito. É o primeiro socorro. É aquilo que nós vamos fazer como uma ação imediata. Primeira coisa que costuma cair na prova. Qual é a primeira ação do socorrista em um atendimento para RCP? Primeira coisa que deve ser feito é a avaliação do cenário, da cena. A avaliação da cena. Então eu vou avaliar segurança do cenário, minha segurança, a segurança do paciente. Para eu não esquecer nunca mais disso, eu vou lembrar lá daquela boate, lá no sul, lembra daquele acidente que teve lá, aquele incêndio? Perdemos lá mais de 200 jovens, não foi? O que aconteceu ali? Muitos daqueles que vieram a perder a vida naquele momento, eles não estavam dentro da boate Kiss, eles estavam fora. Quando eles se tiveram à frente, viram aquela cena, aquele acidente, movidos pela emoção e sem treinamento nenhum, provavelmente, adentraram ao ambiente para tentar o quê? Socorrer. É uma ação meio que normal de todo ser humano, não é? Mas quando nós somos bem treinados, o que a gente avalia? Segurança do cenário. Tinha segurança? Não, as pessoas entraram naquele ambiente e o forro estava pegando fogo, a fumaça começou a se espalhar, era extremamente tóxica, elas respiraram aquilo, desmaiaram e se tornaram mais uma vítima. Compreenderam? Então, primeira coisa em primeiros socorros, que eu não esqueço jamais, e se cair isso na prova eu não vou errar jamais também, é que eu vou avaliar a segurança do cenário, a minha segurança, a segurança do paciente. Bom, existe uma diferença também básica que eles costumam cobrar aí sobre a diferença de uma emergência e de uma urgência. Isso é muito fácil, não é fácil? Então, se você olhar na apostila, olha lá, emergência, situação onde há risco de, na verdade, morte, né? Ninguém tem risco de viver, as pessoas têm risco de morrer. Então, olha lá, e a urgência, situação onde não há um risco eminente de morte. Olha só as historinhas importantes aí. Chegou uma criatura lá no Hospital Regional do Guará, pronto-socorro. Tinha engolido, conseguiu engolir um pirulito. E aí ele chegou lá no acolhimento e classificação de risco, o enfermeiro olhou para aquela situação e falou, filho, o que aconteceu? Ele engoliu um pirulito. Se ele está falando, o ar está passando? Sim, porque se eu fechar aqui e não deixar o ar passar, eu não consigo verbalizar. E se eu não consigo verbalizar e o ar não passa, eu estou sem respirar. E se eu estou sem respirar, isso é uma urgência ou uma emergência? Isto é uma emergência. É possível uma criatura ficar sem respirar e o coração continuar a bater? Sim ou não? É possível uma criatura parar de ter frequência cardíaca e continuar a respirar? Sim ou não? Eita, rolou uma dúvida, né? Filhas e filhos, se você se deparar com uma vítima que tem parada cardíaca e respira,
corre que é assombração. Entendeu? Porque, na verdade, é impossível ter o coração parado e você ter movimentos respiratórios. Agora, o inverso é possível? Eu posso ter uma parada respiratória e ainda não ter o quadro de parada cardíaca. Compreenderam? Ele respirava, então aquilo se torna uma... Se o ar está passando, aquilo é uma urgência ou uma emergência? Uma urgência. Requer um atendimento? Lógico que requer. Porém, não é uma coisa emergencial. Agora, olha outro caso. Chegou uma criatura lá com dores fortíssimas, dores torácicas, irradiando para membro superior, com fadiga, muito cansaço, alterações de eletrocardiograma, alterações das enzimas cardíacas, urgência ou emergência? Emergência, um forte candidato para uma parada cardíaca, não é? Podendo ser uma possível vítima de uma insuficiência ou infarto agudo do miocárdio. Muito bem, fácil ou difícil? Moleza. Olha aqui, nós temos também uma diferença entre socorro básico e o socorro avançado. Olha a apostila aí, ó. O socorro básico são os procedimentos não o quê? Invasivos. E os avançados? Basicamente isso. São aquela equipe que vai dentro daquela ambulância preparado para realizar procedimentos mais invasivos. Uma situação que eu gosto de falar e exemplificar para que vocês não se esqueçam e não errem isso numa prova é o seguinte. Aqui no Distrito Federal, porque em outros estados isso tem uma certa mudança, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, o nosso corpo de bombeiros, eles não têm, aquela ambulância que vai no primeiro socorro, é sempre uma ambulância básica ou avançada? Porque o corpo de bombeiros, ele não tem autorização ainda para realizar procedimentos o quê? Invasivos. Eles também têm ambulância avançada, tá bom? Mas aquela que sai para o socorro, ela vai com socorristas. Então, ele não pode realizar procedimentos invasivos. Então, aquela é uma ambulância básica. No SAMU, nós temos isso, não temos? Nós temos a ambulância básica e a ambulância avançada. No entanto, a diferença do SAMU é que tanto básica quanto avançada realizam procedimentos invasivos. Por exemplo, se você se depara com uma determinada situação e requer uma infusão de solução fisiológica para reposição de volume, é uma situação invasiva? É um procedimento invasivo? É um procedimento parenteral, não é? Se no caso do SAMU, porque o SAMU não vai socorrista, o SAMU vai um profissional da enfermagem, não é assim? E agora nós temos até portarias aí que dizem que até a básica vai ter que ir enfermeiro, não é? Então, antigamente só ia o quê? O motorista, técnico de enfermagem, não é? Então, os nossos colegas iam lá e realizavam o procedimento porque são da enfermagem. E se são profissionais da enfermagem, eles podem realizar procedimentos invasivos. Mas, para a prova, nós vamos seguir exatamente como está na bibliografia. Diferença básica, não realiza procedimentos invasivos. A avançada realiza procedimentos invasivos. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Muito fácil, professor. Vamos avançar. Olha lá. Importância de aprender os primeiros socorros. Vocês sabem que em outros países, primeiros socorros ensina-se lá no ensino fundamental. Quem acompanha a minha página aí, ou meu Facebook, vê de vez em quando eu colocando lá, bebê, né? Engateando e fazendo massagem cardíaca, porque os caras ensinam isso desde o início ali do desenvolvimento da criança e da pessoa. Por quê, pessoal? Porque em toda região, em todo lugar, você tem que ter pessoas gabaritadas e habilitadas para realizar primeiros socorros. Não dá para ser igual aqui no Brasil, né? Alguns de vocês só viram primeiros socorros quando entraram na faculdade. E aí tiveram a disciplina lá, primeiros socorros, e começaram a ter um pouquinho de noção. É um procedimento fácil e que não precisa ter formação para realizar. Qualquer pessoa está habilitada para realizar primeiros socorros. Dentro dos primeiros socorros existem alguns critérios que devem ou não ser executados, que aí a gente discute aqui, que podem ser questões para provas. Olha só, os princípios básicos do atendimento. Quais são os princípios? Primeiro, rapidez no atendimento, reconhecimento das lesões e reparação das lesões. Amores, olha só, é muito importante reconhecer e ter esses critérios. Vocês em breve vão entrar aí na secretaria, vão entrar aí no Hemocentro, vão entrar aí no Corpo de Bombeiro, terão sucesso, eu tenho certeza, e eu profetizo isso na vida de vocês. E olha o detalhe, quando vocês entrarem lá, vocês serão representantes do Estado. Por ser representante do Estado, toda a máquina
de socorro, toda a máquina de saúde estará à sua disposição. Então, olha a sua responsabilidade. Saio numa ambulância ou me deparo com uma situação e eu solicito apoio. Eu posso solicitar o apoio de moto, posso solicitar apoio de carro, posso solicitar apoio de embarcações, posso solicitar apoio também de aeronaves. Isso tem custo? Tem custo? Tem. Então, quem avalia é o socorrista. Ele avaliou e falou, opa, aqui eu vou precisar de um helicóptero, não dá para ser uma ambulância. Então, ele solicita, a pessoa ali vai fazer toda a parte da regulação e vai mandar. Aí, quando chega ali que olha para a vítima levanta, ressuscitou, né? Fala, ué, mas você chamou o helicóptero para nada? Então, é a sua responsabilidade. E quando você socorre, você veste aquela roupa e está ali com aquele título de socorrista ou de profissional da saúde, as pessoas acreditam que você sabe tudo, inclusive realizar estes critérios, ok? A rapidez do atendimento, importantíssimo, porque lembra quando vocês estudaram primeiros socorros? Diz o seguinte, para cada 1 minuto de atraso no atendimento de primeiros socorros, eu tenho 10% de chance de ocorrer o que eu chamo de morte biológica. E lá na sua prova, quando disser morte biológica, não é morte do indivíduo todo, geral, foi para o céu ou foi para outro lugar. É a morte, por exemplo, de tecidos. Ele pode ter uma lesão irreversível, ok? Então, a cada minuto perdido, eu tenho 10% de chance de ocorrer morte biológica, morte de tecidos. Ok, pessoal? Olha um dado importante aqui, ó. Em torno de 84% das pessoas infartam em casa. Eles não infartam na rua, ok? Então, existe uma grande probabilidade dos senhores se depararem com o primeiro infarto do miocárdio da vida de vocês dentro da casa de vocês. Que tomara que não seja em vocês mesmos, né? Mas existe esta possibilidade. Então, a rapidez do atendimento é importantíssimo. Diz a literatura o seguinte, ó. Nós temos em torno de até, no máximo, 5 minutos para que você realize toda a parte do primeiro atendimento. Quanto mais rápido for feito esse atendimento, mais chance de reverter o quadro. Então, qual é o tempo máximo? 5 minutos. Passou de 5 minutos, morte biológica. É assim que está lá, ok? Muito bem, omissão de socorro. Isso aí eu quero ler com vocês. Isso aqui cai em prova, é importante. Os nossos professores lá da parte básica, eles também frisam quando eles falam um pouco sobre leis. E isso aqui costuma cair nas nossas provas, tá? Existe esse artigo 135 aí do Código Penal, que ele diz o seguinte, ó. Todo cidadão é obrigado a prestar auxílio a quem esteja necessitando, tendo 3 formas para fazê-lo. Atender, auxiliar quem esteja atendendo ou solicitar auxílio. Exceções da lei. Quais são as exceções? Eu tenho lá, ó, menores de 16 anos, maiores de 65, gestantes e a partir do 3º mês. Deficientes visuais, mentais e físico. Entenderam a lei? Todo e qualquer cidadão tem o dever de prestar o primeiro socorro, não é? Todo e qualquer cidadão. Aí nós temos lá na lei algo que diz assim, ó, existem as questões atenuantes e as questões agravantes. O que é atenuante? Aquilo que vai atenuar aquele caso, aquela omissão. Ou agravante, aquilo que vai agravar. Por exemplo, eu sou profissional do Hemocentro, me deparei com uma situação, mesmo sabendo que o código lá, o artigo 135 do Código Penal, diz que todo cidadão deve atender. Eu, mesmo sendo enfermeiro, vi e falei, não vou atender não, vai sujar meu carro, vai sujar minha mão, estou sem roupa, não estou preparada, pulei e fui embora. Isso é agravante ou atenuante? Muito, muito agravante. Agora, se eu sou deficiente visual, se eu estou grávida a partir do 3º mês, se eu sou menor de 16 anos, maior de 65, essa é a exceção, eu tenho a obrigatoriedade de atender? Não, porque o Código Penal diz que essa é a minha exceção. Tudo bem, gente? Ok? Dúvidas? Tranquilo? Muito fácil, tio, muito fácil. Olha lá, nós temos as penas, que é a detenção de 1 ano a 6 meses, e o parágrafo único, que diz assim, ó, a pena é aumentada de metade se da omissão resultar lesão corporal, natureza grave, triplicada, se resultante na morte. Certa vez uma colega dançando num determinado local, no 2º andar ela caiu e teve uma lesão de cervical. A pessoa que prestou o socorro não prestou o socorro de forma adequada e hoje ela é tetraplégica, inclusive dá palestras aí nas escolas. Isso causou um dano o quê? Permanente devido ao socorro mal prestado. Vai responder por isso?
Claro que vai, claro que vai. Muito bem, gente, olha lá, pontos importantes e principais mudanças na RCP. Olha esse ponto aí, ó. O ponto 1, comunidades que têm pessoas com risco de parada cardiorrespiratória implantem programas de acesso público à desfibrilação. Hoje todo mundo já sabe que o DEA, por lei, ele é obrigado em todos os locais que tem ajuntamento de pessoas, né? Então, faculdades, escolas, academias, igrejas são obrigadas hoje por lei a ter o DEA. E isso deve ser de fácil acesso, explicado e aquele pessoal ali ser treinado caso seja necessário. Você já viu o DEA? Claro. E tem alguma dificuldade para usar aquilo? Não, não tem dificuldade nenhuma, né? Lá em Primeiros Socorros, vocês viram lá que nós temos aquelas pazinhas que sempre quando eu coloco aqui nessa linha, ó, da linha média external para hemiclavicular direita, a minha pazinha ela fica em pé, não fica logo abaixo a minha clavícula. Do lado esquerdo, já a linha hemiclavicular esquerda aqui, lá no quinto espaço intercostal, seguindo a linha mamilar esquerda. Cuidado, eu não gosto dessa coisa de linha mamilar, porque tem mamilo que está aqui. Mas na verdade é aqui, ó, no quinto espaço intercostal. Eu ponho essa pazinha deitadinha e vou colocar aqui. E quando eu ligo o aparelho, ele é autodidata, não é? Então ele vai já começar a dizer o passo a passo, aquele paciente se encontra em assistolia, se não, o que está acontecendo. E você vai apertar um botão. Então aquilo é muito fácil e deve estar de fácil acesso. Tá aí uma coisa importante. 2. Acionar o serviço médico de emergência após reconhecimento da RCP. Imediatamente e concomitantemente ao procedimento da RCP. Vocês também já sabem, já estão lendo, eu tenho certeza, sobre o guideline. O guideline vai mudando de 4 em 4, 5 em 5 anos. Então, o nosso último guideline era o de 2010. Agora nós temos o guideline de 2015. Muita coisa veio igual, veio reforçando 2010 e algumas modificações importantes. Uma delas é esse item 2 aqui. Que agora, vocês lembram lá? Ele dizia assim, ó. Primeiro ponto da reanimação cardiopulmonar. Eu vou garantir a segurança do cenário, minha segurança, segurança do paciente. Segundo ponto da RCP, eu vou maldito sono, saia desse corpo! Saia desse corpo que não te pertence. Vai pro bendito que tá forte ali. Ficou, bendito? Aguenta aí. Você já assistiu Exorcista, filha? O olho vai ficando branco, a boca vai abrindo, daqui a pouco sai correndo. Sobe aí, né? Misericórdia, olha lá. Presta atenção. Olha só. Segurança do cenário, minha segurança, segurança do paciente. Uso de EPIs. Me aproximo ao paciente e vou agora fazer o estímulo verbal e doloroso. Diz o RCP, o guideline, que eu devo fazer compressão da região hipotenar, que é essa região aqui, não é assim? E chamar aquele paciente. Vou na região subclavicular ou supraclavicular e vou apertar aqui e também chamar senhor, senhora, que é o estímulo verbal e doloroso, avaliando estímulos de periferia, avaliando estímulo central. Feito isso, eu vou para o outro passo. O outro passo é o quê? Eu vou pedir que as pessoas chamem um socorro, não é? E aquilo deve ser de forma clara e sucinta. Você, de vermelho, chama o socorro, o paciente inconsciente, pede para trazer o DEA. É assim que está lá. E aí eu organizo o paciente em superfície rígida e plana e reinicio as compressões torácicas, não é? Muito bem. Se eu voltar ainda para o guideline lá mais antigo, 2005, vocês vão ver que ele mandava fazer primeiro a ventilação, não é? Aí chega em 2010, mudou. Agora ele manda fazer primeiro as compressões, que eu inicio com 30, se tiver um socorrista só, se for criança e adolescente, então, e adulto, eu vou realizar 30 compressões e 2 ventilações, que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso, ok? Agora, o que diz o novo guideline 2015? Ele diz assim, ó, eu devo chamar o socorro de forma concomitante. Então, eu não vou seguir mais esse passo a passo para chegar e chamar o socorro. Enquanto eu já estiver fazendo estímulo, eu já chamo o socorro, você. Tem que ser ao mesmo tempo. Por que isso? Porque o novo guideline e os estudos que são feitos no mundo inteiro comprovaram que isso diminui o tempo de ação. Porque a gente termina gastando mais tempo, né? Mesmo isso sendo feito de uma forma muito rápida, eu devo diminuir ainda mais. Então, realizando de forma concomitante, eu chamo socorro. Grifa isso aí, porque isso é a mudança de 2010 para 2015. O novo guideline deu importância imediata às orientações de RCP para pessoas ao telefone. Então,
se eu estou no telefone chamando socorro, a atenção é total para vocês, o guideline garante isso. A sequência recomendada permanece a mesma do guideline 2010. Lembra a diferença? Guideline de 2005 para 2010. Nós tínhamos a sequência, era o quê? O A, B, C, D da vida. Agora, em 2010, isso muda para o CABID. Estão lembrados disso? Olha lá, tem as siglas aí embaixo, ó, C-A-B. E não tem o D, mas o D é o desfibrilador, tá bom? Então, C de compressões torácicas, o A de vias aéreas e B de respiração. Então, agora, essa sequência de 2010 para 2015 permaneceu a mesma. Qual é a sequência? Compressão torácica, depois eu realizo a ventilação. Detalhe, as compressões torácicas, elas devem ser feitas, guideline de 2010, outra mudança, hein? Dizia que eu deveria fazer até 100 compressões torácicas por minuto. Novo guideline, que é o que vai cair para vocês. Ele diz que eu devo fazer no mínimo 100, no máximo 120 compressões por minuto. Por que não pode ser nem muito mais, nem muito menos? Principalmente o muito mais. Quando você lê lá o guideline, ele vai dizer o seguinte, que os estudos comprovaram que compressões torácicas acima de 120, as pessoas começam a perder o ritmo e a profundidade daquilo ali. E aí, se eu não consigo afundar, provocar o afundamento necessário e manter o ritmo necessário, o que acontece? Não é efetivo. Eu não consigo massagear o coração. Se não é efetivo, eu vou perder o paciente ou a vítima, ok? Compreenderam? Muito bem. E outra coisa importante, ele diz que as ventilações, logo após as 30 compressões, eu vou realizar as ventilações. As ventilações, pessoal, elas devem ser no mínimo 10 ventilações por minuto. Como é que eu garanto isso? Eu vou realizar uma ventilação e o intervalo de uma para outra ela vai ser de até 6 segundos. Então, como é que funciona? 1, 2, 3, 4, compressão torácica. 29, 30. Hiperestende, garante a abertura das vias aéreas e ventila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São quantas ventilações? 2. Reinicia as compressões. Entenderam? E aí garante ali a efetividade dessa compressão torácica. 5. Para um único socorrista realizar 30 compressões torácicas seguidas de 2 ventilações. A ventilação deve ter um intervalo de até 6 segundos, uma para a outra, nós acabamos de falar. A questão aí dos socorristas. Olha, para a gente não errar na prova, vocês dividem lá, vão dividir nos estudos os indivíduos da seguinte forma. Vocês dividam assim, ó, adultos e adolescentes, crianças e bebês, ok? Faça um quadro lá no seu esquema de estudo e divida dessa forma. Porque os adultos e crianças, adultos e adolescentes é a mesma coisa. Existe alguma diferença quando você passa para o quadro de crianças e bebês. Por exemplo, quantidade de socorristas. Se eu tiver um socorrista para socorrer adultos, adolescentes, crianças e bebês, qual vai ser a sequência? 30 compressões para 2 ventilações. Quando eu passo para bebê, a coisa muda, não muda? Então, por exemplo, se eu tiver 2 socorristas, qual é a sequência? 15 compressões e... Muito bem. Tem jeito de errar esse negócio? Não. Outra diferença importante. Afundamento da caixa torácica. Olha lá. Quando eu pego, por exemplo, adultos, adolescentes e crianças, diz o guideline que eu devo provocar um afundamento de até 5 polegadas. 5 polegadas equivale a quantos centímetros? 2 centímetros? Está errado, pessoal. Presta atenção. Eu devo provocar um afundamento de quantas polegadas? 2 polegadas, que equivale a quantos centímetros? 5 centímetros. Agora, presta atenção, acorda aí. Olha só, se for o bebê, a coisa vai mudar. Porque no bebê eu vou provocar um afundamento de 1,5 polegadas. 1,5 polegadas equivale a quantos centímetros? Quanto? 2 centímetros, tá certo? Não, gente, 4 centímetros. Olha lá, se 2 polegadas são 5, 1,5 polegadas é 4. E o novo guideline traz um detalhe importante. Ele diz que esse afundamento da caixa torácica, ela deve acontecer nos adultos, adolescentes e crianças
de até 2 polegadas, não podendo ultrapassar 2 polegadas, 4, que equivale a 6 centímetros. Compreenderam isso? Então, para não esquecer, hein? Adultos, adolescentes e crianças, quantas polegadas? 2. Quantos centímetros? 5 centímetros. Crianças, quantas polegadas? 1,5. Quantos centímetros? 4. Qual é o máximo que eu devo afundar no adulto, adolescente e criança? 2,4 polegadas, que é o equivale a 6 centímetros. Estudem dessa forma. Faça a associação das polegadas com os centímetros. Porque a gente vê provas onde eles falam somente de centímetros e existem provas que eles falam de somente polegadas e existem provas que eles associam polegadas e centímetros. Então os caras podem ser maldosos, lembra lá da IDECAM, né? Pode ser muito maldosa e ela pode colocar lá 2 polegadas equivale a 6 centímetros. Está certo ou está errado? Muito fácil, pode errar isso não. Olha o 6. O novo guideline orienta a realizar 100 a 120 compressões, nós acabamos de falar. A profundidade das compressões torácicas em adultos é de pelo menos 2 polegadas, que equivale a 5 centímetros. E não superior a 2,4, 6, acabamos de falar também. 8. Estão acompanhando? Considerar a possibilidade da administração de naloxona, que é o que nós chamamos de o antagonista dos opioides, por transeunte. Você sabe o que é isso? Aí entra uma parte de medicação que a gente sempre fala lá em primeiros socorros. Olha só, pessoal, essa naloxona, esse antagonista de opioides, é o seguinte. O novo guideline, ele chama a atenção para a possibilidade de pessoas comuns e não necessariamente agentes de saúde realizar a administração dessa droga, dessa medicação, ok? E ele diz o seguinte, é importante que a gente oriente as pessoas daquela região que existe risco de uma intoxicação por drogas, ok? Para que eles apliquem e administrem essa droga. Quando vocês forem estudar essa droga lá, vocês vão ver que ela tem as vias de administração. Eu posso administrar por via endovenosa, intramuscular, subcutânea, não é? E diz o guideline que é importante ensinar a administrar pelo menos na região intramuscular, ok? Qualquer pessoa, se existe o risco de você ter alguém que pode ter uma overdose por drogas, a gente ensina, mostra, deixa aquilo ali de fácil acesso e qualquer pessoa, e não necessariamente agente de saúde, poderá usar essa droga. Gravem, marquem isso aí. Isso pode cair na sua prova, ok? Vamos lá. Olha o 9. Na parada presenciada, quando o DEA estiver disponível, utilizá-lo o mais rápido possível. Quando não tiver o DEA, iniciar a RCP até que o mesmo esteja disponível. Quando eu digo parada presenciada, é aquela parada que você chega lá no seu plantão e a pessoa fala assim, olha, cuidado que o paciente do leito tal, ele pode parar a qualquer momento. Então a gente já está observando, tá? Então é uma parada o quê? Presenciada. Se é uma parada presenciada, o que eu faço? Aquele paciente parou, imediatamente eu utilizo o DEA. Entenderam isso? Presta atenção nesse detalhe, porque nós somos treinados a raciocinar da seguinte forma, em uma parada cardiorrespiratória, iniciar pelas compressões torácicas e as ventilações, não é? Isso é uma verdade? Na parada não presenciada. Na parada presenciada, quando eu tenho o DEA disponível, eu imediatamente realizo o choque. Compreenderam isso, gente? Massa! Grava aí. Em atendimentos pré-hospitalar, havendo um DEA, o socorrista inicia a RCP, enquanto o segundo socorrista instala o DEA. Para utilizá-lo o quanto antes, o ideal é que o tempo dessa fibrilação ventricular até a administração do choque seja inferior a quantos minutos? 3 minutos. Marque lá 3 minutos, importante para vocês. 11. Importante que seja permitido o retorno complexo do tórax na compressão. Isso também, porque veja bem, quando a gente treina suporte básico de vida, vocês treinam lá com o professor fazendo assim, olha, tem que seguir como se fosse o cronômetro, ele fica batendo palma assim, não é? Ou liga aquele cronômetro, pip, 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 aí você fica fazendo a compressão. O guideline, ele orienta assim, ó, para que se torne efetivo as compressões torácicas, é importante que exista o afundamento perfeito, né? Lembra lá? Adultos, adolescentes e crianças, 2 polegadas, no máximo 2,4. Se for bebês, 1,5 polegadas. Eu afundo o tórax, só que eu tenho que garantir que esse tórax tenha um retorno
total, porque se eu afundar e não garantir o retorno total e já iniciar a segunda compressão, eu não massageio o coração, isso não é efetivo, ok? São detalhes, e são detalhes que fazem a diferença, tá bom? Numa questão de prova, em um item que você tem que prestar bastante atenção. 12. A vasopressina, que é um hormônio secretado em casos de desidratação e queda da pressão arterial. Olha a medicação, vasopressina, tem o queda da pressão. O que ela faz? Ela provoca uma vasoconstrição. Em combinação com a epinefrina, que é um outro hormônio, é um antiasmático, broncodilatador, estimulante cardíaco. Não oferece nenhuma vantagem quando o substituto da epinefrina em PCR. O que esse item quer dizer? O guideline diz assim, como era feito antigamente? Fazia-se a vasopressina associada com a epinefrina, não é? Hoje, o que aconteceu? Retiraram a vasopressina. Então, hoje, não necessariamente eu preciso associar. Basta eu fazer as doses de epinefrina, entende-se? Adrenalina, ok? Então, a gente faz logo isso. Não há necessidade. Os estudos apontaram que não existe efetividade, nenhuma vantagem eu associar vasopressina e epinefrina. Marquem isso aí, que eu aposto também em um item que pode, porque é um dado importante, novo, que pode cair na prova de vocês. O 13 é isso aí, ó. Para uma melhor ação da epinefrina, administre-se as doses com intervalo de 1 a 3 minutos. Quem já presenciou um socorro, vocês sempre observem lá o socorrista, o médico, quando está junto, ele diz assim, ó, marque 2 minutos. Com 2 minutos, ele aplica outra dose, não é? Então, é esse detalhezinho aí da 13º item aí. Fácil ou difícil, gente? Muito fácil, pode errar não. Resumo, lembrou, hein? Passou na prova, o primeiro salário é meu. Lembre-se que nós temos 3 anos de estágio probatório. E o tio pode estar por lá. Ninguém gravou isso, né? Então, resumo para a aprovação. Primeiro, então a gente tem lá, garante cena, segurança da cena, minha segurança, segurança do paciente. Uso de EPIs. Quais são os EPIs? Eu vou utilizar o gorro, o óculos, a máscara e as minhas luvas no socorro. Importante. Estímulo verbal doloroso. Regiões serão estimuladas. Região. Qual é o nome? Hipotenar e a região supraclavicular, ok? E chamando. Senhor, senhora, estímulo verbal. Chama o socorro agora. O novo guideline diz que eu devo realizar esse chamamento. Eu vou chamar o meu socorro de forma concomitante ao socorro. Eu não espero mais essa ordem, não é? Garanta a superfície rígida e plana. Imagina uma pessoa com parada cardiorrespiratória nessa escada. Eu consigo tornar efetivas as compressões torácicas? Não. Por isso, garantir a superfície rígida e plana, lembrando de estabilizar a cervical, que aí vocês vão ver em outra partezinha. Verificar o pulso carotídeo. Então, o pulso de preferência é sempre o carotídeo. E eu já vi questões dizendo o seguinte: verificar o pulso carotídeo como primeira escolha, sempre utilizando o polegar da mão direita, por ser mais efetivo. Verdadeiro ou falso? Falso, porque no meu polegar eu tenho uma arteríola, então eu posso confundir com os meus batimentos. Muito bom. Compressões torácicas, ventilação e o DEA. Moleza? Sim ou não? Sim, tio, sim. Vamos lá. Tem uma observação ali em cima que diz assim, ó. Eu realizo 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. Esses ciclos deverão ser feitos, eu fechar os 5 ciclos num período de até 1 minuto. Lembram disso? São de 100 a 120 compressões por minuto. Então, eu vou realizar 32 para garantir esse ciclo de 1 minuto. Não é 2, não é 3, não é 1,5. É quantos minutos? 1 minuto. Beleza, tem várias questões relacionadas a tempo, tá, pessoal? Com adultos, 1 ou 2 socorristas. Item para crianças e bebês, com exceção ao número de socorrista, quando se tratar de 1, eu realizo 30 compressões para 2 ventilações, 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações. Fácil ou difícil? Moleza. Vamos para o exercício? Vamos? E aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Está sendo bom? É só um gostinho, né? É só para adoçar a boca. É porque eu já estou olhando uma loura ali em cima, tá doida para entrar, e aí eu já estou acelerando. Professora Andréa Paula, daqui a pouco vem coisa boa aí. Olha lá. Exercício primeiros socorros. 1.
2011, olha essa questão aí, ó. Com relação às diretrizes de 2010, para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência, analise as afirmativas abaixo. Vamos analisar? Gente, eu vou dar uma dica para vocês de como resolver provas de concurso. Cada professor dá a sua dica, né? Eu vou dar aquela que funcionou comigo e com vários alunos meus que já passaram em preparatório de concurso público. É o seguinte, quando a banca elabora uma prova, ela elabora uma prova com questões fáceis, medianas e difíceis, não é assim? Essas questões são espalhadas de forma aleatória na sua prova. Quer ver uma coisa? Elas começam sempre com português, não é? Aí começa com interpretação de texto, quando tem, não é? E é sempre aquela muito bobinha, não é? Você lê e fala, me dei bem, pá, garanti um. Aí a segunda já não é tão fácil assim. Aí você queima tempo na segunda. Pô, mas a primeira foi tão fácil, a segunda queima. Quando chegar lá na parte específica, que já é na segunda parte da prova, de forma proposital, você chega a perder questões muito fáceis. Por quê? Porque você queimou teu tempo e a tua mente está cansada. A dica do tio é, vocês respondam as questões fáceis primeiro. Começam lá, vai respondendo as questões fáceis, vai folhando. Essa é fácil, responde, pula. Essa aqui é mais ou menos, essa aqui é difícil, pula. Essa é fácil, responde. Garante as fáceis, entendeu? Aí volta. Aí agora eu venho respondendo as medianas. Deixem as questões difíceis por último. Compreenderam o que eu disse? Isso requer o quê? Treinamento, tá bom? Porque você precisa treinar para você não dormir, não perder o tempo da prova. Porque é desesperador quando o avaliador chega lá, os fiscais falam assim, faltam 30 minutos, comecem a preencher o gabarito. E você nem entrou na específica ainda. Então tem que treinar. E isso aí o cursinho faz também. Vocês vão ter o esquema de estudo e a gente fala, vamos treinar, faz os simulados. Treine isso aí para você chegar lá e estar garantido, tá mais tranquilo. Vamos lá. Olha o item 1, vamos analisar isso com calma. As novas diretrizes enfatizam uma RCP de alta qualidade e, para isto, a frequência de compressão deve ser de aproximadamente 100 batimentos por minuto. Verdadeiro ou falso? Falso. Já mudou, não mudou para o novo guideline? Olha 2. Deve-se fazer uma compressão mínima de 5 centímetros no tórax do adulto e de, no mínimo, 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax em bebê e em crianças. Certo ou errado até aí? Aproximadamente 1,5 polegadas, 4 centímetros, e em bebê. E 2 polegadas, 5 centímetros em crianças. Verdadeiro ou falso? O tio deu uma dica lá no começo. Ele falou assim para vocês, ó. Separem em adultos e adolescentes, crianças e bebês, não é assim? Então lembram disso aqui, ó. Eu vou fazer uma compressão de 2 polegadas em adultos, adolescentes e crianças. Para bebê, quantas polegadas? 1,5. Então, 2 polegadas até 2,4 é o que vale a 5, no máximo 6 centímetros, não é? 1,5 polegada é o que vale a quantos centímetros? 4. O item está certo ou está errado? Certinho, não tem nada errado. Cuidado com a jogatilha das vírgulas, tá bom? Viu que tem vírgula aí? Né? Para não confundir as coisas aí. Olha o 3. Não houve alteração na recomendação referente à relação compressão-ventilação de 30/2 para um único socorrista de adultos, crianças e bebês. Verdadeiro ou falso? Eita! Houve mudança no atendimento para um socorrista? É 30 compressões para 2? Seja para adulto, adolescente, criança ou bebê? O que está falso no item? Nada. O item é o quê? Verdadeiro. Alguém está com dúvida nesse item? Tranquilo? Bendito ao fruto. Só tem você aqui? Tem outro aqui. 2. 3. Tem outro bendito ali. Cadê? Tem outro bendito escondido ali? Lá em cima tem uns benditos ali. Show. Dúvidas? Moleza? Olha, vocês sabem que vocês já têm a vaga garantida, né? Nós homens temos uma facilidade incrível de aprovação. Tô brincando. Não estuda não, viu? As mulheres são muito mais inteligentes, muito mais. Olha lá. 4. Recomenda-se a alteração na sequência de procedimentos do suporte básico de vida de ABC para CAB. Verdadeiro ou falso? Qual o item que eu devo marcar? Letra? Apenas a afirmativa 1 é a falsa. Dúvidas? Tranquilo? 2. Funiversa.
De acordo com o suporte básico de vida, marque a alternativa correta. Vamos lá? A RCP com compressões e ventilações permanece o método ideal de manutenção do fluxo sanguíneo até a saída do socorro especializado. Caso não seja capaz de realizar a respiração boca a boca numa vítima, chamar primeiro, abrir as vias aéreas e realizar compressões torácicas a 100 por minuto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Gente, não pode errar mais isso. 100, até 100 o quê? Não é mais né? Não fecha-se mais em 100. O novo guideline chama a atenção para 100 a 120. Letra B. Adultos, 1 ou 2 socorristas, 30 compressões para 2 ventilações em 5 ciclos. Crianças e lactentes, 1 ou 2 socorristas, 15 para 2 em aproximadamente 8 ciclos. Certo ou errado? Errado. Os ciclos são os mesmos. C. Tanto no adulto quanto na criança, realizar com um socorrista 30 compressões torácicas para 2 ventilações em 5 ciclos. Já se forem 2 socorristas, a sequência seria a mesma, independente do número de socorrista. Veja bem, vamos continuar lendo, depois eu volto nesse item. Letra D. A RCP com compressões e ventilações permanece o método ideal de manutenção do fluxo sanguíneo, até a chegada do socorro especializado. Caso não seja capaz de realizar a respiração boca a boca numa vítima, chamar primeiro, abrir as vias aéreas e realizar compressões torácicas 100 minutos e realizar 2 ventilações de resgate. Verdadeiro ou falso? Falso. No gabarito aí, tá mandando marcar a letra C, mas não é a letra C, é a letra E. Todas as alternativas estão o quê? Incorretas. Porque olha só, gente, o que está errado na letra C? Ele colocou 2 minutos. Lembra que o tio falou? Eu devo realizar os 5 ciclos de 30 por 2 em quanto tempo? 1 minuto. Porque não é assim que está no guideline? De 100 a 120 compressões torácicas por... Não está por 2 minutos, está por minuto. Beleza? Dúvidas? 3. IBFC 2012. Para um adulto que não está respondendo e nem respirando, o socorrista deverá, letra A, realizar a reanimação cardiopulmonar, iniciando pelas compressões torácicas. Tem alguma coisa errada aí? Sim ou não? Não. Vamos passar. B. Realizar a reanimação cardiopulmonar, iniciando com 2 ventilações. Só se eu voltar lá para o guideline 2005, né? Errado. Não realizar a reanimação cardiopulmonar RCP e aguardar por profissionais especializados para iniciar atendimento de emergência. Assim? Espera aí, moço, chamar o socorro e sai correndo, né? Letra D. Iniciar com o procedimento ver, ouvir e sentir. Isso não se usa mais, não é? E após aplicar um soco precordial. Pá! Já assistiu o Dr. House? Isso não existe, tá bom? Qual é a letra? A, letra A. Dúvida, gente? Tranquilo? Louras, dúvida? Morenas, dúvidas? Não, né? Vamos lá. 4. FCC 2012. O ritmo da ressuscitação cardiopulmonar, RCP no adulto, com um socorrista é de... isso aí, professor, não vou errar nunca. Não pode não, hein? 5 compressões cardíacas para uma ventilação? 15 compressões para uma ventilação? 5 compressões para 2 ventilações? 15 compressões para 2 ventilações? 30 compressões para 2 ventilações? Letra E. Gente, vocês sabem, né? O aprendizado ele se dá por repetição. Então, quando vocês estão buscando lá as questões para estudar para esse concurso, principalmente a parte de primeiros socorros, vocês vão ver mais de 15 questões todas iguais. Os caras não tem como fugir disso. O guideline é muito pequeno, não é? Então, eu estudo. Eu começo a repetir tanto aquilo ali que meu cérebro está condicionado, já vai automático, sabe? Vou acertar e a vaga é minha, o meu salário por Suedes. 5. FCC 2012. Ao acionar um serviço de socorro profissional, é importante que a pessoa tenha as respostas para algumas perguntas que os atendentes do chamado socorro poderão fazer. Isso também é interessante. Tem lá, ó. 1. Eles podem perguntar sobre o tipo de acidente, a gravidade aparente do acidente, nome da rua do número próximo, número aproximado de vítimas envolvidas, vazamento de combustível ou produtos químicos. Qual é a letra? Todas as alternativas estão corretas. Isso é uma forma
da banca cobrar exatamente aquele ponto que nós estudamos na apostila, que fala dos princípios básicos do atendimento de emergência. Essa é a forma que eles cobram esse itemzinho aí, tá bom? Que você precisa avaliar a vítima, o cenário, aquela coisa toda. 6. 2010, a avaliação inicial se realiza em etapas. Constitui o primeiro item a ser abordado na análise da vítima. Deve-se, portanto, letra A, analisando a vítima. Letra A, avaliar as vias aéreas. Avaliação inicial. Inicial, hein? Letra B, verificar a responsividade e abertura das vias aéreas, estabilizar a coluna cervical. Letra C, ver, ouvir, sentir sinais e sintomas. D, verificar se há hemorragias. Gente, o primeiro item, aquilo que eu vou avaliar de forma inicial, é sempre garantir a estabilização da coluna. Lembra da história que eu disse da menina que caiu do segundo andar? Então, a gente primeiro avalia isso, avalia a responsividade, porque olha só, lembra que quando eu chamo socorro, não tem que ser concomitante agora? Eu chamo socorro para pacientes que estão desacordados ou em parada cardiorrespiratória. Porque eu ainda não verifiquei se tem pulso carotídeo, não é? Então, se ele não responde, o que acontece? Eu já chamo socorro, ok? Aí pede para trazer o DEA, porque ele pode estar simplesmente o quê? Desmaiado ou em parada o quê? Respiratória, e não necessariamente em parada cardiorrespiratória. Compreenderam isso? Então, por isso que quando esse item chama atenção, ele chama atenção para isso. Ó, eu vou verificar a responsividade, abertura das vias aéreas e vou garantir que a coluna esteja estabilizada. Qual é a letra que eu vou marcar? Letra B de bola. 7. 2008. O parâmetro que não faz parte do exame primário da vítima. Vamos lá. A, é a respiração. B, é o pulso. É a tensão arterial. O paciente está em parada, eu vou lá aferir a PA dele. D, são as vias aéreas. E, é o estado neurológico. Entenderam o que a questão pediu? Ó, o parâmetro que não faz parte do exame primário da vítima é a aferição de PA, gente. Verifico vias aéreas, pulso, verifico tudo isso? Claro, não é? Não faz parte? Letra C de casa. Dúvidas? Dúvidas? Bendito fruto, dúvida? Vocês brigaram com ele? Por que ele sentou lá atrás? 8. SESC 2012. Para evitar o sufocamento de pessoas sob convulsão, o responsável pelo primeiro atendimento deve introduzir os próprios dedos na boca da vítima e puxar a língua. Certo ou errado? Dica número 1 do tio, jamais vou esquecer. Jamais introduza o dedo em orifício humano. Compreenderam? Não ponho o meu dedo na boca de ninguém para puxar a língua. Esse caboclo pode ter um triísmo, já ouviram falar em triísmo? E ele faz assim, ó, e ele vai arrancar o seu dedo, viu? Não vou errar mais nunca, professor. Não introduzir o dedo em orifício humano. 9. CESP 2010. Em caso de vítima com convulsão, o socorrista deve protegê-lo de traumas, impedindo que se machuque, mas não deve tentar contê-lo durante a crise convulsiva. Verdadeiro ou falso? Certo. A única coisa que nós vamos fazer é lateralizar esse paciente e segurar a cabeça para que ele não tenha um trauma crânioencefálico por bater a cabeça ao chão, ok? Não vou segurar o braço, segurar a perna, fazer nada disso. 10, 2008. Nos primeiros socorros em uma hemorragia não se deve deixar o paciente em decúbito dorsal. Não se deve. Eu devo deixar em decúbito dorsal? Pode, claro. Colocar a cabeça da vítima mais baixo que o corpo. Posso ou não? Posso, gente. Olha lá. Ó, quer ver uma coisa? Pra gente não errar? Imagina um paciente que tem um trauma no membro superior, tem uma hemorragia grave por ferimento de artéria radial ou ulnar, não é? Aí eu faço isso aqui para baixo da minha cabeça para estancar a hemorragia ou eu faço para cima da minha cabeça? A minha cabeça fica mais alta ou fica mais baixa? O item está certo ou está errado? Compreenderam agora o que ele quis dizer? Maravilha. Vamos lá. Onde é que eu estou aqui?
C. Fazer compressão contínua no local do ferimento. Faça a compressão contínua? Sim. Letra D. Deixar o local que está sangrando mais baixo que o resto do corpo. Viu lá? Aí não erra mais nunca, né? Lembra dessa dica do tio. Folgar as roupas da vítima. Folgo? Folgo. Qual é a letra? D de dado. 11. CESP 2012. As compressões torácicas muitas vezes são suficientes para a reanimação da vítima de parada cardiorrespiratória, mesmo que não seja feita a respiração boca a boca. Certo ou errado? O guideline diz o seguinte: quando eu tenho pessoas que não são da área da saúde, não estão preparadas para isso, que ela deve dar continuidade de forma contínua nas compressões torácicas até que chegue o socorro, ok? Com relação aos ciclos, uma coisa importante que cai em prova também, eu realizo 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, não é assim? Fechou os 5 ciclos, fechou lá de 100 a 120 compressões por minuto, não foi? Aí eu paro, se o paciente não voltou, não, eu reinicio o ciclo até o socorro chegar. Ok, gente? Maravilha. 12. Depois de se chamar a ajuda especializada SAMU ou do Corpo de Bombeiros, por exemplo, deve-se iniciar imediatamente as manobras de reanimação. Certo ou errado? Muito fácil. CESP 2012. Para se realizar as manobras de reanimação de pessoas com parada cardiorrespiratória, deve-se primeiramente deixar a vítima na posição de decúbito dorsal, olha uma questão respondendo a outra aí, de barriga para cima, preferencialmente no solo ou em outra superfície plana e rígida ou firme. Certo ou errado? Fácil ou difícil, meus amores? Gravem isso. A vaga do Hemocentro é de vocês, tá bom? Eu tenho certeza disso. Nós vamos acertar todas as questões de primeiros socorros. O tio Eds está à disposição de vocês. Nos acompanhem lá no blog do Estúdio Aulas, na página do Professor Eds. A gente põe questões, analisa questões e responde perguntas de vocês, ok? Desejo a todos sucesso, aprovação, vitória plena. Beijo no coração do Professor Eds. Tchau, tchau.